Ora, sejam bem-vindos a mais um destes curtos episódios onde estamos tentando explicar a vocês Portugal de A a Z. E hoje é dia da letra J, J de judaísmo, um tema que eu escolhi porque me é particularmente grato pelo respeito reverencial que eu sempre tive pelo povo judeu, pela cultura judaica e, mais do que isso, pela contribuição, e é o tema de hoje, que eles deram para homens e mulheres que ajudaram a este país ser o que é, e a construção da identidade do povo português, que deve muito a esse povo, e essa dívida provavelmente jamais conseguirá ser paga na totalidade pelas inúmeras injustiças que vocês sabem que foram cometidas com esses povos ao longo de séculos e séculos. E, portanto, não fazemos mais do que a nossa obrigação por termos, inclusive, na Glamour, uma rota das judiarias, onde podemos levar vocês, os que se interessarem, obviamente, pelo tema, a ver esse património arquitetónico, mas, sobretudo, imaterial, da contribuição e do encontro desses dois povos, dessas duas culturas, que resultaram naquilo que é hoje o povo português e a história de Portugal, que, como eu disse, foi marcada logo desde o início, porque na fundação de Portugal eles estiveram presentes e ajudaram. Depois, na reconquista cristã do resto do território, eles ajudaram a ocupar o território que, portanto, fez deles quase uns aliados dos reis de Portugal, embora fossem católicos, obviamente, os reis, mas tinham uma dívida muito grande, interesses políticos também, como é evidente, mas estamos então falando da contribuição dessa comunidade sefardita, ou seja, dos judeus que vieram para a Península Ibérica, para o povo português, para a fundação da nacionalidade e para a identidade de Portugal. Mais tarde, inclusive, contribuíram financeiramente para os descobrimentos, cientificamente para os descobrimentos. Eles eram, não sei se vocês sabem, mas foi uma invenção exatamente deles, um indivíduo chamado Pedro Nunes, que era matemático e cosmógrafo. Ele inventou um equipamento chamado Noio, que conseguia fazer uma previsão, uma leitura de navegação muito precisa, com um erro de dezenas de quilómetros, para terem uma ideia, não é? Isso é quase um GPS, recuarmos no tempo. Imaginem o que isso representou para os navegantes portugueses. Mas eram, além de mercadores, sapateiros, alfaiates, tecelões, tinham essas atividades também, mercantis, mas eram médicos exímios, humanistas, cientistas, filósofos. Vocês devem ter ouvido falar de Baruch Spinoza. Ele não nasceu aqui porque os pais acabaram sendo expulsos de Portugal e foram para a Holanda, é onde ele nasce, mas esse é mais um dos exemplos que mostrava o alto grau de instrução que esses povos sempre tiveram, ao longo de séculos, ao longo de milénios, e que colocaram à disposição, obviamente, dos inúmeros governos e monarcas portugueses, exatamente para que conseguissem fazer isso, regular os impostos, enfim, toda essa parte que requeria ciência, eles estavam sempre, o povo judeu esteve sempre envolvido. Então, a primeira injustiça foi cometida em Espanha, porque eles foram expulsos e, como eles imaginavam que era inclusive uma coisa provisória, foi por isso que eles ficaram em cidades que hoje visitamos, como Trancoso, Belmonte, Guarda, Castelo de Vide, que ficam muito próximas da fronteira espanhola, porque imaginaram que em breve poderiam retornar às suas atividades e às suas localidades. Isso acabou não acontecendo, aconteceu até o oposto. Ou seja, os reis espanhóis, o rei espanhol pressionou o governo português, o rei português, em 1496 para que os expulsasse. E isso, eles tiveram três atitudes. Uns saíram realmente, abandonaram o país, Portugal. Outros se converteram e passaram-se ao cristianismo, passaram a ser chamados cristãos novos e tinham que dar provas disso, ir à missa, enfim, dar provas disso. E depois havia aquele, então esses se tinham convertido mesmo interiormente, mas a esmagadora maioria tinha quase duas personalidades
né? Uma exterior, pública, e a outra que era dentro de portas, onde professavam a sua fé, mas de uma forma secreta, e esses ficaram conhecidos como marranos ou como cripto-judeus. Então, ainda hoje, quando nós vamos exatamente a cada uma dessas cidades, Belmonte é famosa pelo fato de ser a cidade de Natal de Pedro Álvares Cabral. Ainda hoje nós passamos nessas ruas, a Rua Nova, a Rua Direita, a Rua da Estrela, a Rua Espinosa, enfim, são evidências da localização de judiarias. Mas eles tiveram, para poder fugir à Inquisição, Inquisição essa que começou em 1536 e acabou só no século XIX, 1821, para terem uma ideia. Então eles tinham que ter vários subterfúgios. Um deles foi mudar os nomes de família para os famosos Silveira, Pereira, Macieira, Carvalho, Pinheiro, enfim, por aí vai. E desenvolver também dentro de portas alguns estratagemas para serem fiéis à sua fé, não comerem comida com porco, com carne de porco. Então, até a própria alheira que nós temos hoje, famosa na gastronomia portuguesa, sobretudo aqui em Trás-os-Montes, no norte ou no interior, que é um enchido feito com várias carnes, mas exceto o porco, né? Então, quando a Inquisição entrava pela porta dentro, via os chouriços pendurados. Quando eles queriam inclusive camuflar um pouco mais, em vez de colocar sangue de porco, colocavam vinho tinto, enfim, tentavam enganar como podiam, coitados, a dureza da Inquisição implacável, né? Mas ainda hoje vocês veem uma casa tipicamente do tempo deles, com um piso térreo. No piso térreo tem um piso térreo e um primeiro andar. No primeiro andar ficava a habitação e por onde se entrava com uma porta estreita. Uma porta, inclusive, onde ainda se vê o baixo relevo, a ranhura da mesusa, que era aquele pergaminho com citações da Torá, que ficava normalmente no umbral direito da porta e que eles tocavam sempre que entravam, né? Então ainda se vêem essas concavidades, né? E depois tinha uma porta grande que normalmente é a porta da loja, do comércio deles ou da oficina deles, né? Bom, eles depois que foram expulsos, mesmo na diáspora, eles ajudaram muito a divulgar a língua portuguesa. Então até essa gratidão de expansão da língua portuguesa também devemos aos povos judaicos, né? Mas foi cometido um dos maiores massacres, uma das maiores injustiças, no Largo de São Domingos, bem no centro de Lisboa, no Rossio, em 19 de abril de 1506, houve um massacre dentro da igreja, à porta da igreja, onde pereceram milhares de judeus que foram buscados em casa, enfim, vítimas inocentes da intolerância e do fanatismo religioso, né? Bom, essa tragédia humana foi depois perpetuada, felizmente, para chegar até aos nossos dias, e tudo isso passou. Agora foi feito exatamente nesse local do massacre, para quando se comemoraram 500 anos do triste episódio, ou seja, em 2006, a Prefeitura de Lisboa convidou uma escultora para fazer exatamente uma homenagem a esse evento, e isso nós mostramos lá. Mas, para mostrar que tudo isso passou, na Segunda Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes, que era cônsul de Portugal em Bordeaux, ele foi responsável por ter resgatado e salvo para Lisboa, com salvos-condutos da invasão e da perseguição nazi, muitos mais judeus do que o próprio Schindler. E isso é muito pouco falado hoje em dia, mas enfim, ele mais uma vez fez o que pôde. Mas a maior gratidão, e para englobar num chapéu toda essa história, toda essa contribuição e todo esse respeito reverencial que nós temos pela cultura judaica, finalmente vai haver um novo museu que teremos com certeza a oportunidade de levar vocês lá, chamado Tikva, que em hebraico quer dizer esperança. Esperança que isso nunca mais se volte a repetir,
a esperança de que as novas gerações aprendam com a história e que museu esse, que vai reunir 2000 anos de história da letra J de judaísmo em Portugal. Muito obrigado.